Queridos irmãos, o nosso Saravá fraterno, 117º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 57º falando sobre mediunidade no terreiro. E hoje um tema fabuloso para a gente poder conversar, dialogar, refletir. Nós somos acostumados a ver o ser humano apenas na sua formação física, mas hoje nós vamos falar sobre os 7 corpos espirituais. Então, gente, dentro dessa nossa visão apenas das formas e muito dificilmente da essência, nós costumamos entender o ser humano por tudo aquilo que ele exterioriza. A gente esquece que esse ser humano, antes dele se tornar essa forma, ele é uma essência divina. Então, para a gente começar a pensar nisso aí, né? O ser humano, ele na verdade, ele é formado por 3 realidades. A primeira, que é o espírito ou alma. Mas espera aí, Luiz Fernando, qual é a diferença de espírito para alma? Alma é quando esse espírito está encarnado. Aí a gente tira o nome de espírito e passa para alma, né? A partir do momento que o corpo físico desencarna, esta alma, ela vira um espírito, tendo que reencarnar ou não, mas é um espírito e na sua essência será sempre. Além desta parte espiritual, o homem também é formado por mente. Na realidade da mente, você tem aqui dentro o bem e o mal. Aquilo que você vai nutrir será estabelecido pelas suas escolhas. As suas opções vão escolher na sua vida quem você quer alimentar na sua mente, o bem ou o mal, Deus ou o diabo. É isso mesmo. Essa é a segunda realidade. E tem a terceira, que eu acabei de falar, que é aquilo que a gente enxerga, que a gente vê, que é o corpo físico. Então vamos lá? E aí, antes de nós entrarmos nessa questão dos 7 corpos espirituais, vamos fazer algumas reflexões das nossas realidades? Primeiro, de onde é que nós viemos? Quem nós somos? Para onde nós vamos? Nós entendemos que nós viemos da cosmogênese divina, onde tudo começou. Existia um plano virginal, onde ali só existia o ser imaterial, onisciente, onipotente, onipresente. Nós chamamos de Zambi. Outros segmentos chamam de Deus, de Olorum, Olodumare, Jeová, seja lá o que for. Por causa de um fator catalisador desse plano do puro espírito, passamos para o plano causal, que houve uma causa. Houve um evento. Então essa luz imaterial que estava assim, ó, fechada, ela fez isso, ó, ela se expandiu. A partir do momento que ela se expandiu, tudo foi criado. Todos os reinos, todas as raças, todos os planos, né? Ali já existe a Umbanda presente nos habitais. Se não vejamos, na água do mar convencionou-se chamar Iemanjá. Na água da cachoeira convencionou-se chamar Oxum. Na pedreira convencionou-se chamar Xangô, na Mata Oxóssi e assim sucessivamente. Ali já existia Umbanda. Umbanda como prática da caridade, concordamos, só a partir de Zélio. Mas antes disso, os nossos orixás já estavam presentes
nos seus respectivos habitats. Muitos e muitos milhões de anos depois à frente, por que não dizer bilhões, na África surge o primeiro ser humano. O ser humano veio para aqui, para quê? Vamos falar sobre isso. Qual é a finalidade de nós estarmos aqui? Vamos conversar. E para onde é que nós vamos? Vamos deixar nesse momento para daqui a pouco e vamos dizer para onde é que nós vamos. Não acabei de falar para vocês que o universo estava assim, de repente ele se expandiu? Só que tudo aquilo que se expande se retrai também. Então, estamos no momento da retração. O que é a retração, gente? É a volta para casa. Estamos todos voltando para a casa de onde saímos. O nosso lar definitivo. E aí o dia que todos os universos, todas as dimensões, todas as formas de vidas desaparecerem, Zambi em potência continue existindo para sempre. Muito bem, mas faltou a gente discutir o quem somos. Vivemos no plano reencarnatório, esse plano aqui, ó, é o plano causal, plano da dualidade. Em tudo existe a dualidade. A camisa, os óculos, o chinelo, a calça. Em tudo está a dualidade. Tudo neste plano aqui é dual. Viemos do plano da unidade para o plano da dualidade. Então já entendemos que o intercâmbio espiritual é uma realidade inalienável. Não importa se a pessoa tem religião, não tem religião, é só um espiritualista, ou é um filósofo, ou é um materialista, ou não é nada, mas o intercâmbio espiritual ele já existe, a comunicação é inalienável. E aí, quem somos? O que estamos aqui fazendo? Este planeta é uma grande escola, onde todos nós estamos aprendendo. Existe sofrimento? Não. Existe aprendizagem. E assim como na faculdade, no colégio, para a gente passar de um ano para o outro, a gente tem que passar por quê? Por provas. E o que nós passamos aqui nesse plano, senão provas? E essas provas vão promover a nossa graduação. Só que a nossa graduação e a nossa localização nessa escola vai surgir de acordo com o nosso merecimento. Com certeza. E aí nós olhamos apenas a forma, minha gente, o físico, e desconhecemos ou esquecemos de ver a essência. Essência, Luiz Fernando? Mas que essência? O que é isso? Meus irmãos, a essência são os corpos sutis que nós temos, é a existência de vários corpos dentro do uno. E aí o total de corpos espirituais de qualquer indivíduo, esse total é 7. Os 2 primeiros, vamos aprender agora, os 2 primeiros, que é o 2 primeiros, quer dizer, na verdade são os 2 últimos, né? É o corpo físico e o duplo etérico, porque são corpos materiais e eles se perdem pelos fenômenos das mortes, né? E aí os demais corpos espirituais, nós vamos aprender isso agora, o ser vai abandonando na medida que esse ser evolui, até ele se tornar um espírito puro, retornando à sua origem cosmogenética. E aí vamos começar pelo primeiro corpo. Ele chama-se corpo átmico. Existem várias filosofias, segmentos e tal, que dão outros nomes ao primeiro corpo. O nome é o que menos importa, né, gente? O que vale é a vibração, né? Então ele é conhecido como Espírito Essência, Centelha Divina, Atã, entre outros, mas ele é constituído, sem dúvida nenhuma, pela essência divina. Tanto que em algumas filosofias milenares, eles chamam esse plano de plano imanifestado, transcendente e eterno. Por quê? Porque a gente não consegue
entender, né? Porque isso é a concepção do absoluto manifestado em cada indivíduo. E aí a visão humana ela é incapaz de entender objetivamente o que é o espírito na sua essência, o espírito virginal, né? Então as vibrações que emanam desse primeiro corpo, né, contém a essência da sabedoria, que é o penúltimo estágio. Quero explicar o que é isso. Nós aqui vamos adquirindo conhecimento. Quando a gente pega esse conhecimento e bota em prática, esse conhecimento se transforma em sabedoria. Mas é essa sabedoria que nos vai fazer chegar no primeiro corpo espiritual, que é o átmico, que é o penúltimo estágio antes da gente entrar na nossa morada definitiva. Assim, nós somos idênticos ao todo. Quem é o todo, gente? Se eu chamar de Deus, de Zambi, de Olorum, de Olodumare, de Jeová, seja lá do que for, eu estou limitando. Volto a dizer, ele é onisciente, onipresente, né? Então, somos idênticos ao todo em essência, mas diferentes nas formas. E aí vamos entender, o segundo corpo é o búdico. O que é o segundo corpo? É o verdadeiro perispírito que as pessoas não conhecem. Porque ao final do processo evolutivo, acabei de falar isso para vocês, todos os demais corpos vão se juntar a esse segundo corpo que é o búdico. E aí é nele que se gravam as ações da hierarquia espiritual. Está aqui atrás, ó, é a glândula pineal. E aí dele partem as notas ou de harmonia ou de desarmonia que ficam ali impressas. Ou seja, as experiências que forem bem significadas vão estar ali arquivadas e passarão a ser um patrimônio do espírito. Agora, por outro lado, as experiências mal resolvidas, é aquilo que eu falei, estamos num planeta escola. Se fez a lição bem feita, ok, parabéns. Se não fez, experiência mal resolvida. Como é que acontece? Elas vão ser remetidas novamente lá para a personalidade encarnada, para novas e melhores significações. O que é isso? Tem que fazer a lição novamente. E aí, gente, não se iludam. Os efeitos são visíveis e somatizados no corpo físico, no psiquismo e principalmente na personalidade do encarnado. E aí agora nós vamos para o terceiro corpo, que é o mental superior. Eu falei que no búdico, que é o perispírito, né? Ele ali é o grande protetor de quê? Da glândula pineal, não é isso? Então, o segundo corpo com o terceiro eles estão trabalhando juntos. Por quê? Porque a memória passiva. Dentro da nossa mente, a gente tem uma memória passiva e uma ativa. Até temos um murozinho ali dividindo uma e outra. Mas a gente não vai entrar nesse particular, tá? Vamos falar nesse terceiro corpo da memória passiva, né? O que é isso? O mental superior, memória passiva. É um corpo que é o grande banco de dados de que dispõe o ser, né? O que faz esse corpo? Ele elabora uma estrutura de princípios e de ideias abstratas, buscando o quê? A síntese, as conclusões, que por sua vez podem ser geradoras de novas ideias. Vocês já tiveram, por exemplo, com certeza, sonhos sem nexo. Poxa, gente, eu não entendi o sonho que eu tive hoje, foi isso, foi aquilo e tal. Mas por que você teve esse sonho? Ele se desgrudou lá do corpo mental superior, da nossa memória passiva, e aquilo ali, por alguma razão, se exteriorizou. Olha aí. Então, o corpo mental, ele é de natureza magnética, tá? Só que com uma frequência muito superior à do corpo astral e tem muito maior energia de propagação do que os campos mais densos, como o físico, como o corpo etérico, como o corpo astral, cujas frequências vibratórias são muito menores. Agora a gente passa para o quarto corpo mental, que a gente chama de inferior. Por que eu chamo de inferior, gente? É o espírito inteligente.
Eu falei do corpo passado que existia a memória passiva e a memória ativa, né? Esse agora é o da memória ativa. É a mentalidade, é a associação de ideias, né? É o corpo que engloba as percepções simples através dos 5 sentidos comuns que nós temos. Quais são os 5 sentidos, gente? Vamos lá. Audição, visão, olfato, paladar e tato. E aí a gente avalia o mundo através de quê? Do peso, do cheiro, da cor, do tamanho, do gosto e do som. Que na verdade o que é isso? Nada mais é do que as formas. Então, esse veículo, esse corpo, ele se utiliza do eu cósmico para manifestar a intelectualidade, o intelecto concreto. Neste corpo, a vontade se transforma em ação depois que fica claro o ato que demonstra a vontade. Por exemplo, vem aqui na minha cabeça, eu quero me levantar daqui e ir até aquela janela. Então isso é o quê? A minha memória ativa dizendo, Luiz Fernando, se levante e vai até aquela janela. Entendeu? Esse corpo é o campo do raciocínio elaborado e dele brotam os poderes da mente, os fenômenos do conhecimento, da memória e também da avaliação dos nossos atos, ou seja, é a nossa razão. Agora a gente vai para o 5º corpo astral. Gente, o 5º corpo é o emocional, é a sensibilidade geral, é o nosso instinto, são as emoções passionais. E aí surgem, prestem bem atenção, cuidado, hein, gente? Que aí surgem os impulsos, sejam eles racionais ou não. Esse corpo, até por ele ser, vamos dizer, associado a essa parte da preservação da espécie, por que não dizer isso, né? Também tem uma forma humana, né? Seguindo assim a ideia de um invólucro espiritual mais próximo da matéria, e ele é facilmente visível na clarividência. O que é a vidência? O que é a clarividência, gente? É aquele médium vidente que, quando está intuído com a espiritualidade ali, a espiritualidade joga uma carga maior de evidência dentro da clarividência para ele poder ver. Então esse corpo, ele é o MOB. O que é o MOB? É o modelo organizador biológico, aquele molde que estrutura o nosso corpo físico. Ele tem uma estrutura sutil, mas necessária à sua manutenção no plano reencarnatório. É aquilo que eu acabei de falar para vocês, que nós vivemos na dualidade. Aí o que acontece? O ser humano encarna, vamos falar do gênero, né? Uma hipótese, ele encarna no gênero masculino, mas ele tem também a essência do gênero feminino ali. Ou então ele encarna no gênero feminino, mas ele também tem a essência do gênero masculino ali dentro. Se você pegar o 7º princípio hermético, que é o princípio de gênero, quem traz isso para nós é a obra O Caibalion, através de Hermes Trismegisto, 2.500 anos antes de Cristo, você vai entender bem o que eu estou falando. Então, os espíritos desencarnados, só para a gente finalizar esse corpo, que são os nossos benfeitores, aquele que foi um parente nosso biológico, que nos ajudou numa parte espiritual, ele se torna um benfeitor espiritual nosso. Qual é a utilidade desse benfeitor, Luiz Fernando? Fazer o meio campo entre a parte espiritual e a gente, tá? Então, esses benfeitores, eles não possuem esse corpo em virtude da sua evolução. E aí eles se comunicam conosco via intuição mental, que é a telepatia. E agora a gente chega no 6º corpo, que é o corpo etérico. Muita gente conhece como duplo etérico, corpo etérico, seja lá o que for que a gente queira chamar. Mas é importante é o quê? É a alma vital, é a vitalidade prânica. Ela reproduz o desenho do corpo físico, exteriorizando os estágios emocionais. Então, da forma como você estiver pensando, falando, agindo, a cor que vai emanar desse seu 6º corpo, que é o corpo etérico, incluindo a sua aura, que ela fica ali junto, né, do corpo etérico, vai exatamente reproduzir o que você está sentindo, né? E aí esse corpo etérico, ele executa a transformação também
de energias brutas vindas do espaço, transformando-as para o nosso nível energético. Eu gosto sempre de dar o exemplo, nesse caso, da Inhansã. O que é Inhansã, o orixá? É o relâmpago. A gente não teria como sintonizar com o relâmpago. A gente ia virar o quê? Churrasquinho, né? Então a função, uma das funções do duplo etérico, desse sexto corpo etérico, é transformar essa energia bruta, alta, baixando a sua tensão, para que nós possamos nos sintonizar, por exemplo, com os falangeiros de Inhansã, que aí dá para a gente sintonizar, não é isso? Esse corpo ele pode também estabelecer a saúde automaticamente, sem interferência da consciência. Olha que coisa bacana. Então ele está ligado à doação, à exteriorização e à circulação de energias entre os nossos chakras. Esse chakra, gente, atenção, chakra não fica no corpo físico de ninguém. Chakra fica neste corpo do duplo etérico, que é o sexto corpo espiritual. E essas energias que correm entre os chakras, a gente chama de Kundalini. Ele é muito confundido, esse corpo, com o perispírito. Mas não é o perispírito, tá, gente? Perispírito é o segundo corpo espiritual. Atenção para isso. Ainda sobre a importância desse sexto corpo etérico, ele é constituído de ectoplasma. O que é ectoplasma, gente? É uma palavra grega, quando você fala ectos, quer dizer por fora. Por que por fora? Exatamente porque ela está no sexto corpo espiritual, que é o corpo etérico. E plasma é o quê? É uma força. É uma força que é formada pelas energias do Sol, da Lua, dos planetas de uma forma geral, e também da nossa energia orgânica, convergindo todas elas, né? Então esse corpo ele possui individualidade própria, quase que não sai, hein, gente? E tem consciência, um tanto instintiva e reduzida. Eu gosto de dar um exemplo nesse caso, que foi quando meu irmão carnal desencarnou. Ele, no dia do desencarne, ele foi visto, o seu sexto corpo espiritual, pegando a sua filha, que ele tinha de 1 aninho, no colo, beijando essa filha como se estivesse se despedindo. Isso, na verdade, era o sexto corpo espiritual dele, que era o duplo etérico. É o famoso corpo que leva 48 horas para se diluir. Então, ele pode, inclusive, esse corpo, se afastar do corpo físico por determinadas distâncias, olha só, seja por uso de anestesia geral, muito pouca gente sabe disso, no transe mediúnico, quer dizer, na nossa incorporação dentro do terreiro, no sono mediúnico, olha aí, gente, você dormiu, acordou mais cansado que quando foi dormir, na verdade você trabalhou a noite inteira doando ectoplasma, tá? O hipnotismo, entre outros, mas esse corpo ele tende sempre a se reintegrar por causa do cordão de prata. E finalmente, existe uma possibilidade muito grande deste corpo ser bloqueado, inclusive com desastrosas consequências. Olha aí, atenção, anota aí, gente, nos casos de utilização de drogas, de uso de determinados medicamentos, o que nos obriga a uma perfeita saúde. Finalmente, chegamos ao último corpo, que é o sétimo corpo físico. E aí todo mundo conhece, né, gente? Corpo físico é a matéria e tudo que faz parte dela. A pele, as células, os órgãos, entre outros. E aí o que tem o corpo físico? Ele tem a função de receber energia, né? E também as informações dos planos que estão acima dele. E aí entenda que o nosso corpo físico é a vestimenta do espírito. E aí nós temos que aceitá-lo da forma que ele é, cuidar desse corpo físico, manter esse corpo físico sempre em boas condições, mesmo que nós estejamos com este corpo físico temporariamente. A gente sabe que vamos devolver esse corpo para a Terra, é verdade ou não é? É a única certeza que a gente tem na vida, né? Então, por se tratar de um corpo visível, é o único estudado e aceito pela maioria dos cientistas. Então, meus irmãos,
chegamos à conclusão sobre esse tema fantástico, fabuloso dos 7 corpos. O que a gente entendeu de tudo isso que a gente falou? Primeiro, o evoluir da humanidade é viver em todos os níveis da criação para que desta experiência nós possamos recolher conhecimento, percepções que possam propiciar o desenvolvimento harmonioso do nosso intelecto, da nossa sensibilidade. E aí, ao longo da nossa jornada evolutiva, a criatura humana, ela atravessa sucessivos ciclos. E aí vai perdendo os seus corpos, porém, sem perder os valores que são inerentes a cada um deles. Você já não ouviu falar, que a única coisa que a gente não perde de uma encarnação para outra é o quê? São os valores que a gente adquiriu dentro de uma encarnação. E aí, quanto mais baixa for a nossa dimensão, maior vai ser a sensação ou a nossa visão física. Por outro lado, quanto mais alta for a nossa dimensão, mais nós vamos poder ver o mundo espiritual, que é o mundo de energia, outra vez. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui para vocês bem gravado, bem sinalizado, os principais entendimentos pelos quais eu fui obrigado a trazer para vocês esse vídeo de hoje do Conversa Franca de Umbanda, porque esse vídeo de hoje ele está ligado com o próximo vídeo que a gente vai trazer para vocês, tá? Então vamos entender os ensinamentos dos 7 corpos espirituais para a gente entender o próximo vídeo. Então o que acontece? É no perispírito que se origina a comunicação espiritual que a gente estabelece dentro do terreiro ou fora dele. Os outros corpos, eles são finitos, e aí eles vão se acoplando àquele segundo corpo espiritual que eu falei para vocês, que é o perispírito ou corpo búdico. E aí, gente, as nossas manifestações, os trabalhos mediúnicos de terreiro, terão diversos efeitos e serão somatizados no nosso duplo etérico, que é o 6º corpo espiritual, também no corpo físico e no psiquismo do ser. Beleza? Vamos deixar isso gravado na mente. Por quê? Porque aí no próximo episódio do Conversa Franca de Umbanda, nós estaremos trazendo o último vídeo sobre mediunidade no terreiro. Eu conto com vocês para assistirem o próximo vídeo, que aí nós vamos virar a série, vamos passar para mediunidade comportamental. Aí já vai ser uma nova fase que a gente vai entrar. Mas se liguem nesse vídeo de hoje, no próximo que a gente vai trazer, que é o último de mediunidade de terreiro, para a gente entender a virada para a próxima série. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!